Só para vocês entenderem a dimensão desse escândalo, possivelmente é o maior escândalo da história moderna dos Estados Unidos. O escândalo da USA ID, tá? E na Câmara, a oposição articula a criação de uma CPI para investigar a suposta interferência da USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, nas eleições brasileiras de 2022. Segundo os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, até o momento, 60 assinaturas de parlamentares já foram coletadas. O requerimento para a abertura da comissão menciona que o método da agência para interferir nas eleições presidenciais brasileiras de 2022 incluiu censura, regulamentação das redes sociais e promoção de debates políticos direcionados à atuação na construção de narrativas midiáticas que favorecem agendas políticas não necessariamente alinhadas aos interesses do povo brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ainda ontem recebemos aqui a deputada Bia Kicis, que nos falou também, até em primeira mão, sobre a coleta de assinaturas para a abertura dessa CPI. A gente traz aqui o número de 60 assinaturas. Eu assisti um vídeo do senador Marcos Duval, onde ele faz uma comparação entre o documento da USAID e o documento oficial do TSE, o documento de estratégia para combater a desinformação, e ele faz uma comparação entre algumas páginas lá dos americanos e do nosso órgão TSE. E, bom, claro que ele coloca envolto uma narrativa de está confirmado, houve isso e aquilo tal, mas que é uma narrativa exagerada, tá? Só que assim, eu terminei de assistir o vídeo, apareceu pra mim, eu dei um F5, apareceu pra mim, vídeo indisponível, removido por ordem judicial. Eu tava achando bem exagerado, mas depois de ver que o negócio caiu por ordem dos poderosos, eu fiquei tipo, pegou algum ponto sensível aí, falou algum tipo de verdade, porque crime ele não tava fazendo, ele tava apenas expressando sua opinião, embora que eu concorde que de maneira exagerada, fazendo uma narrativa favorável ao lado dele, mas, pô, isso é suficiente pra justiça se mobilizar em menos de 24 horas, derrubar um vídeo? Enfim, temos falado ao longo da semana dessas denúncias graves em relação à agência USAID. Ontem também trouxemos que o presidente Trump confirmou que vai fechar a agência. Os funcionários foram afastados e, claro, a gente também precisa investigar o impacto dessa USAID nas eleições brasileiras de 2022. Paula, boa noite, querida, meus amigos Constantino, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, recém-empossado, diga o que ele vai fazer com a fila de CPIs que já foram apresentadas, já foram protocoladas, tem número regimental, mas nunca foram instaladas. Eu vou dar o exemplo de uma só aqui, por exemplo, a CPI de abuso de autoridade, que poderia, inclusive, investigar a atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para dar o exemplo de uma CPI. Então, o presidente da Câmara precisa decidir o que é que ele vai fazer com essa fila de comissões, como eu disse, já protocoladas. A Câmara tem um limite regimental de comissões que podem funcionar simultaneamente. Então, não adianta você recolher várias assinaturas para várias CPIs em vários flancos, frentes diferentes, se você não tiver algo organizado na mesa diretora da Câmara, como eu disse, recém-empossada. Então, isso é algo que eu já falei pra vocês, pessoal. Entre os políticos, o que tem mais poder, o que realmente é a peça central da Câmara dos Deputados é o diretor do Senado, dos senadores. É o diretor, entendeu? O sujeito que realmente tá com o poder na mão, é o comandante supremo de lá, é quem é empossado como presidente da Câmara.
como presidente do Senado. O presidente é a peça mais importante e geralmente é o mais genial politicamente. Um grande exemplo disso, Michel Temer. Antes dele se tornar presidente, vice-presidente e posteriormente presidente, ele foi presidente da Câmara, entendeu? Vamos aguardar. O segundo ponto, essas denúncias são muito graves, Paula. O Rodrigo Constantino, assim como a Ana Paula Henkel, que estão nos Estados Unidos e têm conhecimento até mais aprofundado do assunto, têm falado com mais propriedade sobre o que é essa USAID, os tentáculos, como eles financiavam a atuação woke, ONGs e por aí vai. Eu vou me ater aqui a um único ponto. Eu acho que tudo o que veio à tona até agora, junto com o Twitter Files, junto com as declarações do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, jogam luz para algo que nós vínhamos falando há muito tempo. Há algo estranho no histórico das eleições de 2022. Na verdade, há algo estranho no Brasil. Pelo amor de Deus, quem é que não nota isso? O Socito é muito, assim, apaixonado por um político, por narrativas. Qualquer um que investiga um pouquinho fica tipo, eita, isso é real? Por que que isso aconteceu? Sei lá, vamos pegar o caso, assim, mais ridículo possível. Monark ter que sair do país. Meu Deus, tu olha pra isso e pensa, que tem algo de errado, entendeu? Isso não pode. Um país democrático normal. São coisas muito estranhas, tá? Algo estranho. Não estou aqui falando sobre urnas para não entrar num tema proibido. Estou falando sobre um processo eleitoral maculado, um processo que teve interferência, talvez, externa, com base nessa nova investigação, revelação, mas também com a punição para um único espectro da política brasileira à direita. Acho que o processo eleitoral foi todo maculado em 2022. Está muito claro, é uma caixa de Pandora, uma caixa preta que precisa ser aberta. Se o caminho será a CPI, não sabemos. Resta, portanto, a palavra do presidente da Câmara. Mas as comissões temáticas do Congresso Nacional no Senado e na Câmara têm todas as condições de investigar. Tem as ferramentas. Vai faltar a quebra de sigilo, mas também até aí tem um ponto. Estamos falando de uma instituição e de organismos internacionais. A quebra de sigilo é mais complexa nesse sentido. Portanto, as próprias comissões têm ferramentas e caminhos para investigar por conta própria. Consta essa novela, essa história, e só piora da USAID. Se essas denúncias realmente se confirmarem, tudo indica que vai sair um escândalo de proporções globais, né? Histórico de corrupção aí dessa agência. É o maior escândalo que eu já ouvi falar. Pelo menos, é que eu tenho poucos anos, eu tenho 26 anos. É o maior escândalo que envolve os Estados Unidos, até agora. Paula, é um escândalo de proporções, digamos, sem precedentes, né? Basta acompanhar a quantidade de mensagens que estão vindo à tona, né? Tanto do Elon Musk até o próprio presidente Trump e vários da equipe, né? A cada dia não é uma enxadada, é uma minhoca, é uma enxadada, uma sucuri, né? Hoje, por exemplo, veio à tona financiamento de milhões e milhões para irrigar inúmeros veículos de comunicação, jornal como o New York Times, tão respeitado pela esquerda que milita nas redações dos nossos jornais brasileiros. A BBC britânica parece que também recebia assim, ó, algo responsável por 8% da receita dela da USAID. Ou seja, imagina, mano, peraí, tu pega a BBC britânica e aí 8% era dessa organização. Meu Deus, é muita coisa, tá? Político, que é um site também mais alinhado aos democratas, que recebeu milhões e milhões de dólares. É um negócio escandaloso, né? Realmente a USAID, que foi criada lá no governo Kennedy, com boas intenções, e muita gente imagina recursos, mantimentos, comidas chegando às crianças pobres do Sudão, né? Na prática estava servindo para alimentar, por exemplo, com 280 milhões de dólares quase, os cofres do George Soros, um bilionário especulador queridinho da esquerda democrata, porque financia essa turma toda, e hoje a gente descobre que financia com o nosso dinheiro de impostos americanos. Eu, aliás, sou um exemplo curioso.
disso tudo que está vindo à tona para pegar um gancho aí com o que o Silvio falou da eleição brasileira, né? Eu pago pesados impostos nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e eu descobri então que os meus impostos americanos serviram de alguma forma para irrigar por meio da USAID ONGs, grupos ligados a gente que imita foca e é levada a sério pelo STF, é chamada para debater sobre desinformação e regulamentação das redes sociais pelo Barroso, e o meu dinheiro de impostos americanos acabou alimentando a minha censura no Brasil, que já tem 2 anos que eu estou sob censura prévia nas redes sociais do Brasil, sem passaporte e com as contas bancárias congeladas há 2 anos. Né? Minha nossa! Isso é muita coisa. Pessoal, isso não é normal. Como assim um jornalista está com suas contas banidas? Como assim o cara não tem mais o direito de trabalhar? Me digam se isso é normal. Me digam. É claro que isso não é normal, né? Então, a gente percebe que tem realmente aí uma grande cadeia da felicidade, um grande esquema que foi montado pela esquerda, pelas elites democratas corruptas, com um projeto totalitário de poder, um poder globalista, né, e que representa exatamente o quê? A ideia da democracia de gabinete, a democracia sem povo, uma coisa imposta de cima para baixo por essas entidades supranacionais, a OMS, que virou puxadinho ali dos globalistas, com o revolucionário marxista Tedros Adhanom, da Etiópia, e várias outras entidades. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abriga tudo que é país que está na lista dos que mais desrespeitam os direitos humanos. Então, tudo virou uma grande fachada, uma grande piada de mau gosto. Né? E isso servia, então, para alimentar os comparsas, os cúmplices desse esquema democrata. No Brasil, eles agiram sim. Eles olharam o Brasil como um quintal a ser ali utilizado como laboratório, talvez, e eles, sem sombra de dúvidas, agiram para, de alguma forma, manipular essas eleições. Isso precisa ser investigado a fundo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu tenho certeza que será e vai ter consequências provavelmente mais graves para esses que deram o verdadeiro golpe. Pessoal, a batatinha de muita gente tá assando, muita coisa tá vindo à tona. Os sujeitos que desconfiavam, sei lá, dessa energia das elites brasileiras, elites socialistas brasileiras, acabaram por ser inocentados. O negócio estava esquisito, e não era, estava esquisito porque a gente coloca um chapéu de alumínio e aí cria uma teoria da conspiração. Não. Tava esquisito porque realmente era esquisito e tu só não tava negando que era esquisito. Tu tava agindo de acordo com os teus olhos. E aí o mundo disse que na verdade tu era um teórico da conspiração. Não. Tu só não reprimiu o teu sentimento quando viu algo estranho. Tu só não fechou os teus olhos e não cravou um prego neles quando tu viu algo estranho. Tu só não tampou os ouvidos quando ouviu algo estranho. Tu disse, opa, isso é estranho, não compactou com isso, bem bizarro. Então, no fim, o teórico da conspiração era o sujeito que te dizia pra não acreditar no que tu vê, no que tu ouve e no que tu sente. O teórico da conspiração verdadeiro era esse sujeito, tá? E não tu. Anticomunismo. Pessoal, eu estou desenvolvendo um curso todo editado com editor profissional, com locução profissional, sobre como refutar os comunas. Algumas aulas já estão prontas, outras não. Tu que pretende debater no futuro, tu que quer aprender mais sobre comunismo, clica no primeiro link da descrição, é menos de R$50, não tem nem motivos para te não ir aprender sobre comunismo, sobre como refutar um comuna que tá falando uma besteira na internet, tá? Se junte à União Anticomuna.